Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, apregoar os seguintes processos: ações diretas de constitucionalidade, agravos regimentais de mandato de segurança, agravos regimentais de embargos de divergência, sem agravos de instrumentos. Não havendo impugnação, declarada aprovada. Deixa eu chamar primeiro isso. Primeiro o subministrador, depois eu chamo ele. Ministro Sepúlveda pertence a DIN 3543. Relator Vossa Excelência, requerente governador do Estado do Rio Grande do Sul, requerido Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Um caso muito semelhante a uma outra de Vossa Excelência relator. Ação direta de inconstitucionalidade com pedido liminar contra a Lei Estadual 12.301, de 27 de junho de 2005, do Estado do Rio Grande do Sul, que tem esse teor. Os vencimentos, artigo 1º. Os vencimentos dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul ficam reajustados em 3% a contar de 1º de março de 2005 e em 5,53% a contar de 1º de agosto de 2005. As disposições do artigo 1º desta lei são extensivas aos cargos em comissão e funções gratificadas, procuradores, servidores contratados, inativos e pensionistas da Assembleia Legislativa. Despesas à conta da dotação orçamentária própria. Alega-se violação dos artigos 3710, 5º, 61, parágrafo 1º, 2A, parágrafo 2º, 2A, 2º da Constituição. Alega-se também a violação de dispositivos constitucionais gaúchos. Apliquei ao caso o artigo 12 da Lei 9.868. As informações foram prestadas. Manifestou-se o advogado-geral da União esta emenda do parecer do eminente Procurador-Geral da República. Ação direta de inconstitucionalidade, Lei 12.301, concessão de reajuste aos servidores da Assembleia Legislativa Estadual, violação dos artigos 3710 e 61, parágrafo 1º, 2A, da Constituição Federal. Em sendo o objetivo da lei garantir a recomposição do valor da moeda, está caracterizada a revisão geral anual prevista no inciso 10. Vício de iniciativa. Somente o chefe do Poder Executivo poderia desencadear o processo legislativo, violação ao princípio da isonomia. O reajuste deveria ser idêntico para todos os servidores dos 3 poderes da unidade federativa, sendo inconstitucional a contemplação exclusiva dos servidores da Assembleia. Parecer pela procedência do pedido. É o relatório que será distribuído. Tá. Falará pelo requerente, governador do Estado do Rio Grande do Sul, o doutor José Guilherme Kliman, procurador do Estado. Senhor presidente, excelentíssimos senhores ministros, permitindo saudar pela primeira vez essa tribuna, eminente ex-colega, doutora Carmen Lúcia, que honrou a Procuradoria-Geral do Estado de Minas Gerais e hoje dignifica esta excelsa corte. Senhores ministros, o governador do Estado suscitou a inconstitucionalidade da lei baseado em orientação desta excelsa corte, na interpretação conferida à parte final do inciso 10 do artigo 37 da Carta. É verdade que nesta norma específica, ao contrário de outras da mesma época, não houve a repercussão fiscal nos exatos termos, por exemplo, da lei da magistratura. Todavia, o que é preciso rememorar é que no Estado do Rio Grande do Sul vigia, mas não mais incide, uma orientação no sentido de que a revisão geral poderia ser ou ter seu processo legislativo desencadeado por cada um dos poderes e dos diferentes órgãos legitimados a conceder reajuste ou aumentos vencimentais ou salariais. Essa orientação hoje encontra-se superada também no próprio Tribunal de Justiça do Estado, em inúmeros tribunais de contas
do país, tribunais estaduais e no próprio Tribunal de Contas da União, que obedecem ou seguem a orientação desta excelsa Corte em tal sentido. Todos, então, os legitimados poderiam, no Estado do Rio Grande do Sul, encaminhar projeto de revisão. O que é mais grave, senhores ministros, e é facilmente demonstrável na ADIM que se seguirá, da relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes, é que, uma vez que a revisão geral, também, segundo a orientação desta Corte, não encontra nenhum limite de ordem orçamentária ou de ordem de disponibilidade de recursos, e muito menos na lei complementar, a que faz expressa menção, o artigo 169, caput da Carta, acaba, então, a revisão geral em abrir uma exceção, porque ela própria assim dispõe, aos parâmetros que a Carta Federal, que a Constituição explicitamente colocou. Aliás, a própria lei a que se refere o artigo 169, em seu artigo 22, inciso 1, expressamente afasta dos seus parâmetros, das suas limitações, o gasto de pessoal decorrente da revisão geral, ao contrário de aumentos, ao contrário de reajustes. É sabido, senhores ministros, a imensa dificuldade financeira que passa o Estado do Rio Grande do Sul. Há alguns anos, os servidores do Poder Executivo não recebem o 13º salário, não podem receber por absoluta indisponibilidade de meios, senão através de empréstimos no Banco Oficial do Estado. É sabido também que, no presente exercício, os vencimentos superiores a um determinado patamar no Estado do Rio Grande do Sul, vencimentos, proventos e pensões, não podem ser alcançados aos servidores do Poder Executivo na data aprazada pela própria Carta Estadual, que é o último dia útil de cada mês. Há que se parcelar os pagamentos por absoluta indisponibilidade. Vejam, Vossas Excelências, e aqui fica claro quando se confronta com o que a ideia, vamos designar de ideal do que seja a revisão, que componha integralmente a perda do poder aquisitivo. Se cada um dos legitimados puder eleger aquilo que interpreta ser a perda do momento, a perda do período, enquanto outros, também legitimados, nada ou quase nada puderem acusar por absoluta indisponibilidade de meios, como ocorre hoje, haverá, no mínimo, um desequilíbrio. A interpretação do artigo, que realmente, ministro Sepúlveda, pertence nesta ação específica, ela não tem os contornos da próxima, mas a interpretação do artigo, a parte final do inciso 10 do artigo 37, ela é antiga nesta Corte. Bem lembra Cabe lembrar que Vossa Excelência, o próprio ministro relator, ministro Sepúlveda, já em 1991, proclamava que se a revisão deve se dar na mesma data, no mesmo índice a todos, estava clara a homenagem ao princípio isonômico, dito por esta Corte, tão essencial quando se vive em um Estado democrático de direito. Evidentemente, não haverá isonomia, afastemos a isonomia, se cada um dos legitimados puder conceder, a título de revisão, índices que sequer estarão limitados pela norma do caput do artigo 169. Sequer isto. Cabe lembrar também que esta Corte, esta excelsa Corte, fez incidir as normas oriundas de processos desencadeados pelo senhor presidente da República, que concederam a revisão anual em anos pretéritos
E a elas, inclusive, fizeram referência no projeto de encaminhamento, no projeto de encaminhamento da reestruturação dos quadros da Justiça, todos os presidentes dos tribunais superiores, além do senhor presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. É bom ver que o nome que se dá na lei impugnada, ora reposição, ora recomposição, este nome realmente não diz efetivamente a intenção da norma. Ela foi encaminhada por todos, fazendo referência à norma de revisão. Ela foi votada como norma de revisão fosse. E aqui convém procurar não apenas o nome, o dito nome da rosa, mas o conteúdo que encerra a norma. A própria Assembleia Legislativa, ao tratar de projeto de recomposição, não falava em revisão, dizia, verbos, a teor do artigo 22, inciso 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal, revisão, como ora se trata, e o termo era recomposição, não entra na computação dos cálculos do referido limite. Então, o que se propõe, senhores ministros, é que antes de uma revisão deste entendimento, se pondere os riscos fiscais a que estarão sujeitos os Estados, a absoluta quebra da isonomia, se alguns pudessem, merecidamente, se acredita, talvez sim, merecidamente, recompor e até repor atrasados, como é a intenção da norma, recompor períodos atrasados de perda do poder aquisitivo da moeda e outros, como ocorrem hoje, senhores ministros, nem sequer os atuais vencimentos tenham adimplidos. O governo do Estado, o último reajuste, concedeu ao Poder Executivo, parcelado, se revela infinitamente inferior, em números significativamente inferiores aos dos demais poderes. Então, o que se alerta até ao tribunal é que eventual mudança de interpretação poderá gerar, e que fica mais patenteada ainda no reajuste ou na revisão concedida aos servidores do Poder Judiciário, o absoluto desequilíbrio entre os próprios servidores de um mesmo ente federado. Não é isso que diz a norma diz que em um determinado momento, anualmente, em um mesmo índice a todos os servidores. É por isso que é uma revisão geral anual. Reafirma, portanto, nos termos do parecer do senhor Procurador-Geral da República, o pedido de procedência da presente ação. Muito obrigado. Pela requerida Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, falará o doutor Marco Antônio Caram. Excelentíssimo ministro-presidente em exercício, ministro Gilmar Mendes, demais integrantes desta Corte Constitucional, excelentíssimo Procurador-Geral da República, excelentíssimos colegas da Procuradoria-Geral do Estado, senhoras e senhores. A presente ação direta de inconstitucionalidade, a DIN 3543, discute a inconstitucionalidade da Lei Estadual 12.301, de 2005, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, que concedeu reajuste de vencimentos aos servidores do Poder Legislativo Gaúcho. Como trazido na inicial da ADIM e dos argumentos lançados da tribuna, a ADIM está fundada em 3 argumentos principais. O primeiro deles é de que houve vício de iniciativa, porquanto somente ao chefe do Poder Executivo caberia competência para o projeto de lei de revisão de vencimentos, o que afrontaria, assim, o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2A da Constituição da República. O segundo ponto diz com a alegação de que o reajuste foi concedido sem prévia lei orçamentária, desrespeitando, assim, o artigo 169, parágrafo 1º da Constituição da República e afrontando também os índices da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por fim, o último argumento, decorrente dos 2 primeiros, de que haveria infringência, então, aos princípios da isonomia e da autonomia entre os poderes.
No julgamento, há cerca de um mês atrás, Excelência, no julgamento da ADIM 3599, que questionava a constitucionalidade da lei da Câmara e do Senado concessiva de reajuste de vencimentos aos servidores da Câmara e do Senado, a ADIM proposta pelo Presidente da República, foi muito discutida a questão, os limites, as características entre revisão e reajuste, os termos, alcance, e alcance também dos dispositivos constitucionais citados. Dentre eles, o inciso 10 do artigo 37, e o artigo 169 também da Constituição da República, e o mesmo artigo 61, parágrafo 1º. De modo que eu vou separar essa exposição, brevemente, sucintamente, em duas partes. A primeira tratando da questão da iniciativa e do princípio da isonomia e da autonomia dos poderes, e a segunda com relação à lei orçamentária. O ponto que cabe destacar é que a inicial da ADIM diz que o que foi concedido pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul foi revisão e não reajuste. A base do argumento está numa expressão da justificativa do projeto de lei que diz, entre aspas, recuperar a perda do poder aquisitivo da moeda. O requerente pretende, assim, que essa expressão retirada do projeto de lei seja interpretada como revisão e, portanto, implicando num ferimento ao poder de iniciativa da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Aqui eu me socorro de logo das palavras do ministro Sepúlveda Pertence, lançada na ADIM 3459, em 2005, que questionava também a questão da iniciativa, em relação ao mesmo tema aqui em análise, quando diz, abre aspas, ao contrário do aventado da tribuna, não transplantamos ainda para a lei a teoria dos motivos determinantes dos atos administrativos. Ou seja, os termos do projeto de lei, os termos utilizados para a sua justificativa, não se confundem com os termos utilizados pela própria lei. E a lei, em seu artigo 1º, diz expressamente que os vencimentos dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul ficam reajustados em 3%, a contar de 1º de março de 2005 e em 5,53% a contar de 1º de agosto de 2005. Não se quer aqui ressuscitar o deputado Haddad, in claris cessat interpretatio. Mas a lei ela necessita ser interpretada, né, para boa aplicação do direito. Contudo, não se pode interpretar a lei querendo dizer aquilo que o legislador não disse. A conclusão que se chega, diante também da discussão com relação às diferenças entre concessão de reajuste e de revisão tidas por essa Corte, há cerca de um mês atrás, no julgamento da ADIM 3599, é de que é possível, sim, aos poderes, independentemente, sem afronta ao princípio da isonomia e respeitando a autonomia entre os poderes, conceder reajuste, sim, aos seus servidores. Um outro ponto de destaque que merece nessa primeira parte é de que o Poder Executivo concedeu, na mesma época, através da Lei 12.222, reajuste de vencimentos aos seus servidores do Poder Executivo, num índice um pouco maior do que o concedido pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, um índice que alcançou 9,26%, em contraposição aos 8,69% de reajuste dado pela Assembleia Legislativa. Portanto, excelências, me parece que não há vício de iniciativa no projeto de lei, na lei aqui impugnada, porque trata-se de reajuste de vencimentos e não de revisão. Na ADIM 3599, discutida por vossas excelências anteriormente, a ADIM não foi conhecida na parte relativa à lei orçamentária. Seja como for, eu coloco aqui algumas questões da existência prévia de lei orçamentária ou não, para dizer que a lei orçamentária, prevendo o reajuste concedido pela Assembleia, afastando qualquer discussão quanto à eficácia, então, da aplicação dessa lei. Que foi comentado pelo ministro Gilmar Mendes àquela oportunidade, de que o deslocamento da discussão não estaria no plano da validade, afastando, portanto, a discussão da constitucionalidade e situando-se, então, no plano da eficácia.
A Lei Orçamentária Anual de 2005 da Assembleia, com os índices da Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi distribuída em memoriais a Vossas Excelências, estipula que o orçamento de pessoal da Assembleia em 2005 foi, arredondando, 271 milhões de reais. A despesa de pessoal liquidada foi de 176 milhões de reais, ou seja, 100 milhões a menos, havendo, evidentemente, sobra orçamentária. A previsão de reajuste também estava na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2005, a Lei 12.135 de 2004, no item 14 do anexo 1A1, pertinente à Assembleia Legislativa, que dizia o seguinte: promover a progressão funcional e a reposição do poder aquisitivo dos vencimentos, salários e proventos dos cargos e funções de seus quadros funcionais, além de implementar o pagamento de vantagens, inclusive parcelas atrasadas, decorrentes de reposições de vencimentos, salários e proventos, e conceder aumento e ou realinhamento de estruturas remuneratórias. Ou seja, havia sobra orçamentária, havia lei orçamentária prévia à instituição do reajuste de vencimentos. Por fim, fazendo uma breve menção aqui também aos números, aos índices da Lei de Responsabilidade Fiscal da Assembleia Legislativa, temos que, quando da edição da Lei 12.301, aqui impugnada, em junho de 2005, o índice era de 1,4662%. Esses índices estão nos memoriais distribuídos a Vossa Excelência. O limite máximo era de 1,8179% e o limite prudencial de 1,7270%. Ou seja, o índice da Assembleia Legislativa estava bem abaixo do limite, inclusive do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Atualmente, o índice recuou ainda mais, estando em 1,4163%, em que pese a realização de 9 diferentes concursos públicos, com a nomeação de mais 960 servidores. Por isso, Excelências, não há, inclusive, ferimento ao artigo 169, parágrafo 1º da Constituição da República, e nem vício de iniciativa. Por todo exposto, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul requer a improcedência do pedido. Muito obrigado. Com a palavra, eminente relator. Senhor presidente, impertinente a invocação como paradigma de controle do artigo 33, parágrafo 1º da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, que no ponto seria da competência do Tribunal de Justiça. Consta do projeto de lei 318 de 2004, que resultou na lei impugnada de iniciativa parlamentar, que o objetivo da norma é recuperar a perda do poder aquisitivo da moeda. Trata-se, pois, declaradamente, de revisão geral anual dos servidores da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. É expressivo notar que leis simultâneas aumentaram exatamente nos mesmos percentuais, reajustaram nos mesmos percentuais os vencimentos dos servidores do Ministério Público e do Poder Judiciário rio-grandense. Sobre a revisão anual geral, ante o impacto orçamentário que representa, é privativa do chefe do Poder Executivo a iniciativa da lei. 2061 IUMAR, 1438 IUMAR, 2519 IUMAR, etc. Tranquila no tribunal a distinção entre esta revisão anual de vencimentos destinada à recomposição do poder aquisitivo, de eventuais aumentos de vencimento dados a categorias, sobretudo quando dadas a categorias específicas de qualquer dos poderes. Não é o caso. Firme também o entendimento do tribunal, que considera as normas essenciais do processo legislativo da Constituição de observância compulsória pelos Estados-membros, porque atinentes ao mecanismo da separação e independência dos poderes. Web Grácia ADIM 766 pertence.
É o que sucede com os artigos 37(10) e 61(2)A da Constituição. A norma impugnada é de iniciativa parlamentar e significou revisão geral anual, contrariou esses dispositivos constitucionais. Julgo procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual 12.301, de 27 de junho de 2005, do Estado do Rio Grande do Sul. É meu voto. O senhor julga procedente. Ministra Carmen Lúcia. Acompanho o relator, excelência. Ministro Ricardo Lewandowski. De acordo. Ministro Também eu. Brito. Ministro... Presidente, nós temos um precedente. Senhor presidente, eu não votei. Não, desculpa, ministro Brito. É. Mas, não, pode Não, falar. eu estou só lembrando o nosso presidente na DI 3.599, da qual Vossa Excelência foi relator, e que nós decidimos que não é Mas inconstitucional. nesse caso, nós falamos realmente em reajuste. Quer dizer, a proposta era de reajuste, não de revisão. Não, nós consideramos que independia de ser reajuste ou de ser revisão. Nós fixamos a tese de que cada poder, aliás, é o que faz o Supremo Tribunal Federal em relação à revisão dos subsídios do seu Cada ministro. poder toma iniciativa. Toma a sua própria iniciativa. Eu acho que não- Foi exatamente também esta não- tese. Foi a tese que nós Eu fixamos. também acho Não, que acho sim. que não. Não é inconstitucional lei específica iniciativa de qualquer das casas do Congresso concede aumento linear ou procede à revisão geral Geral do anual, investimento, não. respeito do investimento. Nós consideramos que era irrelevante proceder a qualquer distinção em relação à natureza daquela lei do Congresso, porque em qualquer caso estava resguardada. eu posso até Vossa Excelência foi o relator. Não, eu fui relator. E depois, a segunda parte, nós discutimos a questão da previsão ou não de verba Da orçamentária. questão da eficácia ou validade da cláusula 169. Hein? Não. Não estive presente. É, Acho não, que mas- Vossa Excelência não estava presente. mas a discussão, pelo menos, tanto é que eu estou com um voto no mesmo sentido do Essa ministro. distinção vem de longe. Desde uma medida provisória, parece. O meu voto foi no sentido de que naquele caso, porque de fato, o que tinha ocorrido naquele caso específico? Todos os ministros vão de se lembrar que inicialmente as casas do Congresso tinham concedido uma revisão ou um reajuste por resolução, ato interno, e que veio a cair por decisão do Supremo Tribunal Federal, né, entendendo que a matéria exigia lei, submetida à reserva legal expressa. Então, o Congresso teve a iniciativa de fazer uma lei, dando o reajuste que não cuidava, portanto, de revisão e não emulava com o Executivo. Mas, se Vossa Excelência me permite só relembrar, inclusive, eu me recordo que a ministra... Eu fiz uma intervenção, a ministra Não, eu Carmen digo Lúcia... pelo menos... eu também. A ministra fiz Carmen nesse Lúcia sentido. concordou, o ministro Carlos Brito concordou, Concordei. e não houve ressalva na fixação da tese no julgamento. Sim, mas é Nós um dissemos- overrunning na interpretação tradicional. porque, Eu fui relator. porque neste caso... Salvo engano, a de Esse caso era um caso de 625. reajuste. Mas Hein? nós o Ele fizemos é um caso de conscientemente, Típico não reajuste, foi por é. acaso, não foi por acaso, Não, eu digo, nós fizemos conscientemente. eu digo Porque porque pelo essa menos... distinção foi central. Tratava-se de um projeto de Eu iniciativa até vou buscar o voto. do Executivo e que dava aumentos reais a várias categorias, entre eles diplomatas. E consideramos que isso não violava o artigo 37(10), que reclama revisão geral com o mesmo índice, etc., porque tinha uma natureza, eram categorias jurídicas inconfundíveis. Foi nisso, está aí a simplicidade do meu voto. Sim, ministro, porque o inciso 10 do artigo 37 estabelece 3 regras, basicamente. Sim. Remuneração e os servidores somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, a especificidade e necessidade de lei para fixação ou alteração, a competência, que neste caso é privativa para cada qual dos poderes, e a terceira, que é a revisão geral, sempre na mesma data. Eu tenho a parte do meu voto sobre essa questão que discuti, inclusive, em Aqui face se considerou que é o revisão tema em geral. face do princípio da isonomia. E eu dizia o seguinte: a concessão de aumento de remuneração a um grupo restrito de funcionários, sem que o mesmo seja concedido a outro, sempre suscita debates e ampla discussão. E aí, então, dizer, no caso dos autos, a alegação do autor de que outros segmentos do funcionalismo público irão pleitear ao fundamento de isonomia alteração remuneratória equivalente a que foi concedida aos servidores da Câmara e do Senado, não se revela suficientemente consistente para sustentar a tese da inconstitucionalidade dos referidos diplomas normativos. Isso porque, se o texto constitucional previu
a competência privativa das casas legislativas para iniciativa de lei que fixa a remuneração de seus servidores é porque estava privilegiando a autonomia administrativa e financeira desses órgãos. E aí dizia, afirmar a inconstitucionalidade das normas ora impugnadas, editado com amparo na referida competência constitucional, em nome do princípio da isonomia, seria esvaziar o comando constitucional e olvidar a vontade do legislador constituinte derivado. É pressuposto da interpretação constitucional que se busca interpretação harmonizadora, etc. No caso do confronto que se estabelece entre a possibilidade de concessão de aumentos diferenciados e o princípio da isonomia, deve-se privilegiar o entendimento que, harmonizando o conceito de majorações remuneratórias específicas para determinados segmentos e carreiras, com a revisão geral anual do funcionalismo, isso que eu disse no meu voto, do funcionalismo público, revela-se constitucional a norma que concede aumentos para determinados grupos, desde que tais reajustes sejam devidamente compensados em caso de eventual revisão geral anual. E aí eu citava, inclusive, a ADIM 2726, da relatoria do ministro Maurício Correia, que era o precedente. E depois eu passei já para a questão da prévia exigência orçamentária, 169, parágrafo 1º. Quer dizer, no caso específico, acho que há até um dos casos aqui do Rio Grande do Sul, em que a Casa Legislativa fez um acréscimo, onde se falava em revisão geral, colocou-se revisão geral do Poder Executivo. Executivo. Que foi objeto contexto. daquela discussão. Então, foi esse distinguish que eu... Presidente, mas eu, de qualquer maneira, eu achava importante nós recuperarmos os apartes e os debates daquele julgamento, porque, inclusive, eu fiz referência à interpretação dessa norma, onde ela apenas exige lei específica. Até falei em promiscuidade legislativa. Me lembro bem. O julgamento foi do dia 21 do mês passado. Se proíbe a promiscuidade temática. Ou seja, a lei tem que ser monotemática. Exatamente, que isto, ou lei isso não específica. tem nada de ver com a competência de iniciativa exclusiva de cada poder, que continua sendo mantido. O que se exige é simplesmente que seja lei específica. Agora, o poder está livre, com devido respeito, a meu ver, para tomar iniciativa para fazer essa revisão por si mesmo ou de fazer junto com os outros poderes. Aliás, é o que faz esta casa. É o que faz esta casa. Sim, mas o entendimento do tribunal é quanto ao 3710... Não, eu creio que o Supremo Tribunal nunca mandou projeto de revisão anual simples. Mas na Do seu discussão a que se subsídio? Foram refere... reclassificações. Não. Foram reclassificações. Revisão de subsídios. Dissemos, ministro Peluso, que a revisão geral, implicando, como todos sabem, uma mera recomposição do poder aquisitivo, se dá por iniciativa de qualquer dos poderes. Seria interessante que um dos Relativamente que a... participaram desse julgamento pedisse vista para cotejar. Meu voto é de extrema simplicidade e partiu do que era aceite. Presidente, eu posso, como eu participei da outra, eu posso pedir vista para trazer Não, esse eu resgate estou com a completo. revisão dos apartes aqui, se Vossas Excelências quiserem. Eu estou Não, porque aí eu retomo tudo para... Dissemos, inclusive, ministro Peluso, que nesse caso, em se cuidando de simples revisão, não havia a menor necessidade de previsão orçamentária específica, uma dotação específica. Exatamente, porque para já isso. estava previsto, Já estava na previsto. própria diferença, etc, etc. Com a atualização. Porque é pacífico no tribunal, pelo menos era pacífico, que essa lei de revisão geral do 3710 dependia da iniciativa do Poder Executivo. Mas A revisão geral, estamos a falar da revisão geral, Até e não do porque aumento. cada um poderia Foi- indicar um índice. para os seus servidores, Então, para os estou seus pedindo quadros. vista com a exatamente. ministra Carmen Estou Lúcia. pedindo vista exatamente E ela para também vai fazer se esse candidatar à resgate vista do imediato. voto que eu vou Eu proferir estendo, também neste outro caso. Estou quase certo que estiver ausente, não vou indicar adiamento, porque provavelmente não haveria tempo para a volta Gostaria plenária. porque a gente mas- faz um resgate e traz Acho que a os questão dois, deve tal ser como examinada. ponderado agora Com a pelo discussão ministro suscitada agora pelo Peluso. ministro Peluso. Porque aí Era faço verdade, junto. Eu gostaria de pedir vista, inclusive, porque aí resgata-se tudo. Contei naquela oportunidade com o apoio explícito de Vossa Excelência. Pois é, exatamente por me isso que eu recordo quero bem. fazer a distinção do que foi discutido especificamente. Portanto, Se realmente Que é não difícil, tiver problema, é difícil, a meu ver. Nem toquei neste problema, mas está no parecer da Procuradoria aqui, Eu não falo nada. Ele começou a ler. aí cujo falou, resumo concordou. inclui no relatório. Conciliar o princípio da isonomia da revisão anual com 3 leis distintas. da revisão anual. Aí há duas possibilidades de interpretação. Uma é que essa identidade, essa uniformidade de data e de índice, essa uniformidade vigoraria para cada quadro de pessoal, De cada poder. de cada poder. Seria uma... Sim, se concede, se
concebe como reajuste. Como Mas reajuste. o próprio contexto em que decretadas essas 3 leis mostra que não houve. O que houve, na verdade, foi um conflito entre o Poder Executivo, que propôs Eu creio, ministro Lewandowski, que há uma Determinado das índice. ADIs que, inclusive, é da relatoria de Vossa Excelência, em relação a uma das leis. Eu e o ministro Porque Peluso... Porque se o tribunal Hein? não Não, nega, não de hoje, se o é tribunal de- não de- nega a competência desse de tríplice iniciativa modelo aí do Rio Grande do de Sul. cada poder Exatamente. para dar reajustes a título de reclassificação, seja lá que título for, acima dessas taxas, por que é que haveria de se deduzir isso, porque desse essa há de texto ser constitucional? idêntica. Essa há de ser 3539. idêntica. Ué, mas essa é idêntica em relação Idêntica no a âmbito de todos, cada a poder. todos. Quer dizer, é uma garantia mínima, Está muito de enganado. recuperação Os do poder projetos do aquisitivo, tribunal no período anual. Isso é outra sobre coisa. vencimentos de seus servidores foram projetos de reclassificação geral do cargo e que significavam realmente um aumento de remuneração. Nunca mandamos projeto para aqueles anos em que se deu 1,05, etc. Apenas aplicamos aos nossos servidores. Eu até me lembro que eu já venho dizendo isso de longa data, que esse problema está superado da desuniformidade de tratamento remuneratório 19. com o substantivo índice. Para mim, quando a Constituição fala de índice, não fala de percentual, é um índice oficial. Né? De longa data eu venho Perfeito, dizendo Vossa Excelência isso, de sustenta longa data. isso. É outra Portanto, tentativa. Porque eu É acho outra até que- proposta de mudança radical. Perfeito. Eu acho até que esse tratamento unitário, em termos de revisão do poder aquisitivo da moeda, deveria sustentar-se na seguinte premissa, de que, no fim do período anual anterior, todos os servidores dos 3 poderes estavam no mesmo nível, não tiveram nenhum aumento, etc, etc. Isto é, nós estamos partindo da ideia Não, de que é ministro. para manter Mas o não status é. quo. Quando Mas o cara cada poder vez tem o não há poder de esse alterar esse pressuposto. status Eram quo em dois- eram relação duas premissas à remuneração. O ministro Peluso, ambos, nós dois, colocamos ênfase nessa parte, iniciativa privativa em cada caso. Pois é, isso não Ou é seja, isso negada. é o que é nuclear. E o artigo 3710 não retira esta competência de cada competência. poder. Iniciativa Ela simplesmente privativa em exige cada caso. lei específica e estabelece as condições dessa revisão. Tem que ser na mesma data e com o mesmo índice. Vale Vamos Mas só sentar, não vamos- cria uma competência nova, privativa e exclusiva do chefe do Poder Executivo. Ou seja, os outros 2 poderes não ficam reféns da iniciativa do Poder Executivo quando se trata de uma simples atualização Bom, inflacionária. E nem é uma norma heterotópica, ela não está entre as competências do chefe do Poder Executivo, ela está no outro, Vamos só no assentar, outro portanto, que sítio. em relação à ação direta 3543, o relator julga procedente, pediu vista a ministra Carmen Lúcia. Eu vou fazer, vou chamar a 3538 da minha relatoria. E lembro também que há... ainda uma terceira ADIM, também com objeto Lei Estadual do Rio Grande do Sul, no mesmo contexto, que é a 3539 da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Então, trata-se agora a 3538. Trata-se de ação direta com pedido de medida liminar proposta pelo governador do Estado do Rio Grande do Sul em face da Lei Estadual número 12.299, que reajusta os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário. E a lei possui o seguinte teor: os vencimentos dos cargos de provimento efetivo dos serviços auxiliares da Justiça de primeiro e segundo graus, os vencimentos dos cargos em comissão e das funções gratificadas dos diversos quadros do Poder Judiciário e os salários das funções do quadro de emprego público ficam reajustados a título de reposição em 3% a contar de 1º de março de 2005 e em 5,53% a contar de 1º de agosto de 2005. As disposições desta lei são extensivas aos aposentados, aos pensionistas e aos demais servidores não abrangidos pelas disposições do artigo 1º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta de dotações orçamentárias, etc. O governador do Estado do Rio Grande do Sul sustenta que, apesar de utilizar o termo reajuste,
A lei estadual que foi objeto de veto total, posteriormente rejeitada pela Assembleia, trata da revisão geral anual da remuneração dos servidores do Poder Judiciário local. Afirma que a revisão geral anual, distinta do aumento e do reajuste, constitui imperativo constitucional, tendo em vista o disposto no artigo 37(10) da Constituição, e deve ser geral, anual, na mesma data e sem distinção, implementada por lei de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Portanto, a Lei Estadual 12.299, que implementa a revisão geral anual da remuneração dos servidores do Poder Judiciário, de iniciativa do respectivo Tribunal de Justiça, estaria a violar o artigo 2º, o artigo 5º, o artigo 37(10) e o artigo 61, parágrafo 1º, 2A da Constituição, assim como o artigo 169, também da Lei Maior, na medida em que não respeita os limites de despesa com pessoal. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul prestou informações afirmando que a Lei 12.299, ao contrário do que defende o requerente, não trata de revisão geral anual, mas, em realidade, de reajuste de vencimentos dos servidores do Poder Judiciário local, o qual tem autonomia administrativa e financeira assegurados pela Constituição para propor ao respectivo Poder Legislativo projetos de lei desse teor. Ressalta ainda que a petição inicial omite fato relevante, qual seja de que o senhor governador do Estado, através do mesmo diploma legal em que afirma haver concedido revisão geral anual, concedeu a todos os servidores do Poder Executivo recomposição de vencimentos em índices superiores aos previstos na Lei 12.299. A Advocacia Geral manifestou-se pela procedência da ação, com base nos seguintes argumentos. A par de outras alegações, o cerne da questão, como se percebe, reside em duas questões centrais. Se a majoração resultante na Lei 12.999 importa a revisão ou aumento de remuneração, a teor do disposto no artigo 37(10), e, considerando-se que seja a revisão, a quem cabe a iniciativa para deflagrar o processo legislativo necessário a tanto. Para elucidar a primeira questão, comporta transcrição das palavras do excelentíssimo ministro Marco Aurélio, que, ao apreciar a mencionada ADIM 3459, asseverou: dispõe o inciso 10 desse artigo que a remuneração dos servidores públicos e os subsídios de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 serão revistos anualmente, sempre na mesma data e sem distinção de índices, já que a vida econômica é impiedosa para todos. Ora, cumpre emprestar aos institutos expressões e vocábulos o sentido técnico usual. Revisão geral distingue-se de aumento. Revisão geral implica a simples manutenção do equilíbrio da equação inicial, afastando-se a perda sofrida por agentes públicos e servidores em virtude da inflação. Revisão geral, e o texto da Lei Fundamental a que é, repita-se, anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices, não resulta em acréscimo, mas na atualização monetária, de modo a eliminar os efeitos da inflação e, com isso, repor o poder aquisitivo da parcela recebida. Conclui-se, assim, diz a Advocacia Geral, conclui-se que se verificará a revisão de remuneração nos moldes do artigo 37(10) da Constituição, quando o fim colimado pela norma for de recompor monetariamente o poder aquisitivo desta em datas e percentuais uniformes. No caso vertente, a mens legis encontrada na lei utilizada deflui clara quando da leitura da justificativa que acompanhou o seu projeto, verbis, e transcreve, então, o trecho da justificativa. Busca o presente projeto de lei recompor os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário em 3% a partir de março de 2005 e em 5,53% a partir de agosto de 2005, resultando numa repercussão financeira média anual de 8,69%, com o objetivo de recuperar a perda do poder aquisitivo da moeda. Isso era a justificativa dada pelo Poder Judiciário na sua iniciativa. De salientar que o mesmo percentual de recomposição está sendo proposto para os vencimentos dos magistrados, vindo, pois, a presente medida ao encontro da norma constitucional prevista no artigo 37(10) da Constituição Federal, e os termos da justificativa em sua integralidade. E aí, então, a Advocacia Geral conclui. Na própria justificativa do referido projeto de lei, é apontada como móvel da majoração remuneratória a recomposição monetária da moeda, bem como é indicado como fundamento normativo o artigo 37(10) da Lei Fundamental, que cuida indiscutivelmente de revisão remuneratória.
Portanto, evidencia-se, diz a Advocacia Geral, que a norma em exame versa sobre revisão remuneratória ao cotejá-la com as referidas leis 12.300 e 12.301, as quais dispõem, respectivamente, sobre a majoração da remuneração dos servidores do Ministério Público e do Poder Legislativo. Perceba-se, diz ainda a Advocacia, que a esses servidores, sob a mesma justificativa de recomposição remuneratória, foi concedida também a majoração em idênticos percentuais e datas. Nesse contexto, não há dúvidas. A majoração em análise resulta de implementação da revisão remuneratória prevista no artigo 3710 da Carta Maior. O parecer da Procuradoria-Geral, da lavra do Dr. Antônio Fernando Barros e Silva de Souza, também é pela procedência da ação. O parecer tem a seguinte emenda. Ação direta de inconstitucionalidade, Lei nº 12.299 do Estado do Rio Grande do Sul, concessão de reajuste aos servidores do Poder Judiciário Estadual, violação aos artigos 3710 e 61, parágrafo 1º, 2A da Constituição. Em sendo o objetivo da lei garantir a recomposição do valor da moeda, está caracterizada a revisão geral anual prevista no inciso 10 do artigo 37. Vice de iniciativa, somente o chefe do Poder Executivo poderia desencadear o processo legislativo. Parecer pela procedência do pedido é o relatório. E também, neste caso, a sustentação oral, que imagino seja quase que uma reedição, né? Quase. Do Dr. José Guilherme Klima, pelo governador do Estado do Rio Grande do Sul. Com alguns detalhes só, eu me permitiria novamente ocupar o tempo de Vossas Excelências. Renovadas saudações, senhor presidente, excelentíssimos senhores ministros, senhor procurador-geral da República, ilustres advogados aqui presentes, senhoras e senhores. Na discussão que houve há um tempo atrás, senhores ministros, acerca da contribuição previdenciária de servidores inativos e de pensionistas, um ex-presidente desta corte, ilustre, conterrâneo dos senhores ministros Sepúlveda Pertence e Carmen Lúcia, a certas feitas lançou uma crítica muito precisa a certos administradores, por assim dizer, da Previdência Social, porque não observavam, ou naquele aspecto não haviam observado as orientações emanadas deste excelso tribunal. Eu gostaria de frisar, senhores ministros, que nesta DIN, o que fez o administrador rio-grandense foi exatamente observar as orientações que já, pelo menos, desde 1991, na DIN 526, emanavam desta corte. Ele rigorosamente seguiu o que a corte proclamava, e repetidamente proclamava, acerca das normas constitucionais em questão. E eu digo que a própria corte, sim, a própria corte observou sempre a lei número 10.331, de iniciativa do senhor presidente da República, albergou, por exemplo, a lei que fixa a revisão geral anual dos servidores federais, de iniciativa exclusiva do presidente da República, albergou, por exemplo, na DIN 3.303, no projeto que deu origem, agora desta corte, fazendo referência explícita à Lei 10.475, de 2002, lei esta, 10.331, que regulamenta o inciso 10, na sua parte final do artigo 37, que dispõe sobre revisão geral anual das remunerações e subsídios dos servidores públicos federais dos poderes executivo, legislativo e judiciário da União. Essa lei do ano de 2001, foi repetida em 2003 pela Lei 10.697 e atualmente tramita projeto de igual teor, de número 4.825, do ano de 2005. Eu gostaria de alertar, senhores ministros, mais uma vez, e pedindo aqui a mais respeitosa vênia, me valho aqui de um artigo recentemente publicado em jornal de grande circulação aqui na capital federal, sob o título A Crise que Abala os Pampas. Nesta matéria, senhores ministros, uma entrevista da governadora do Estado e uma demonstração das finanças do Rio Grande do Sul mostra o Rio Grande do Sul como o pior entre o Estado na relação entre ativos e inativos.
o pior comprometimento da dívida pública em relação ao seu PIB. O segundo pior estado, por assim dizer, em relação à possibilidade de investimentos. Isto gera e tem gerado de governos responsáveis e sucessivos, administrações absolutamente franciscanas, senhores ministros. Absolutamente franciscanas. Um déficit projetado para este ano ainda, que está sendo combatido de todas as formas, de 2 bilhões de reais, e que gera uma situação conhecida por essa excelsa corte, porque bateram aqui inúmeros pedidos de intervenção federal a essa corte, nesta corte ajuizados em virtude da impossibilidade de cumprimento de precatórios judiciais, impossibilidade material de cumprimento. Não se discute absolutamente nesta ação, eminente relator, se os servidores do Poder Judiciário fariam jus. Eu afirmo, porque os conheço, fazem jus. Talvez até mais, presidente Paulo. Talvez até mais. O que se questiona é que uma norma que fixa que a todos, pelo princípio isonômico, deve garantir, pelo menos, anualmente, em igual índice, aquela perda que a todos fez sentir, não pode ficar, e aqui a expressão deste tribunal, na quadratura do círculo, a que cada um possa chegar a um acordo acerca daquele que sejam os índices, a que tantos índices são. Vejam, eminente ministro, que a consequência, porque a norma do artigo, a parte final do artigo 10, ela não encontra freio, segundo este próprio tribunal, nas palavras do não saudoso, mas ao menos saudoso no convívio da corte, ministro Mauro Galvão, após amplo debate, inclusive jurisprudencial, no amplo debate, inclusive de sede doutrinária, se poderia a norma do inciso 10, enfim, sofrer restrições em face do artigo 169, e disse o tribunal que não, disse na relatoria do ministro Ilmar Galvão, que foi relator de inúmeras ADINs, por omissão, ações diretas por omissão, contra inúmero de quase a totalidade dos governadores do Estado, diz que não, que a norma, pela dignidade constitucional, não encontra freios. Não encontra freios. E mais, sem efeito, então, ou praticamente, senhores ministros, o caput do artigo 169, e não apenas ele, também o inciso 12 do artigo 37 da Carta, na parte em que determina não sejam superiores os vencimentos dos servidores dos demais poderes aos dos servidores do Poder Executivo, ficaria sem efeito. Porque se cada um pudesse, e o Executivo, ciente da sua responsabilidade, não poder dar aquilo que merece o servidor, mas dar aquilo que nem orçamentariamente, eu gostaria de frisar, que ao contrário do que é sustentado com a devida vênia do ilustre procurador da Assembleia Legislativa, jamais questionou o governador do Estado a disponibilidade orçamentária, a previsão orçamentária. Não questionou, na ADIM não há esse questionamento da previsão orçamentária. O que há, isto sim, é a possibilidade financeira de se realizar a revisão ou os reajustes que todos os servidores mereceriam. Se há um esforço da sociedade gaúcha, que tem um Estado que passa por uma crise, sim, é uma crise trazida a esta corte, se há um esforço, então aquilo que pouco possa ser dado, que é aquém do que merece o seu servidor, seja dado de forma, pelo menos, isonômica a todos os servidores. Me parece que esta corte tem proclamado ser este o sentido da norma, pelo menos, eu repito, desde 1991. E assim agiu o governador do Estado em atenção às orientações emanadas dessa corte. Talvez não se quer aqui, em absoluto, colocar em xeque a autonomia e a independência dos demais poderes. O Rio Grande do Sul observa rigorosamente isso. Rigorosamente. Agora, talvez uma guinada interpretativa, com todas as vênias, num momento desses, vejam a desarmonia que poderia trazer e a própria crise entre, não os poderes de Estado, mas a crise entre os próprios servidores. Todos eles, a crise, o momento de dificuldade, a todos faz sentir, senhores ministros. É nesse sentido em que o governador do Estado alerta e pede a compreensão de vossas excelências pela procedência da ação. Muito obrigado. Pela Associação dos Servidores da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
condição de amicus curiae, falará o Dr. José Vecchio Filho. Excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, douto presidente em exercício do excelso Supremo Tribunal Federal, excelentíssimos senhores ministros que o integram, douto procurador-geral da República, colegas aqui presentes, senhores serventuários, senhoras e senhores. Tem a pretensão a Associação dos Servidores da Justiça do Rio Grande do Sul de comparecer a esta tribuna, gozando da sua condição de amicus curiae, para, quem sabe, auxiliar no debate para o julgamento desta causa, que não difere em muito, é verdade, da que a antecedeu. E tem a pretensão de auxiliar porque trará dados, até então, não trazidos, que podem, sim, com certeza, mudar o rumo do julgamento. Gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências para o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 3459, cuja relatoria esteve a cargo do eminente ministro Marco Aurélio, onde esta Corte não conheceu da ADI que visava declarar inconstitucional a Lei 12.222 do Estado do Rio Grande do Sul. E digo a Vossas Excelências que esta lei, é nesta lei que se encontra a solução para a presente controvérsia. Pois foi esta lei que, através de uma infeliz emenda do Legislativo Gaúcho, se transformou naquilo que, parafraseando, se me permite, a douta ministra Lúcia, se transformou no Frankenstein legislativo do Rio Grande do Sul. Pois o governo do Estado do Rio Grande do Sul encaminhou o projeto à Assembleia com dois temas. No artigo 1º desta lei, ele tratava da revisão geral e concedia indistintamente a todos os servidores do Estado a revisão de 1%. Pois bem, no artigo 2º desta mesma lei, o Poder Executivo concedia aos seus servidores, e especificamente aos servidores do Executivo, uma reposição de 9,36, cujo somatório, então, entre revisão geral e reposição alcançados ao Executivo Gaúcho, chegou à cifra de 10,36. Portanto, em 2% superior ao que pretendiam logo após, em seus projetos, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o Ministério Público Gaúcho. Se não vejamos, a Lei 12.222, cuja inconstitucionalidade foi aqui perseguida, a ela se seguiu a Lei 12.299, que versa da reposição dos servidores do Judiciário. A ela se seguiu a Lei 12.300, que versa da reposição do Ministério Público. E a esta se seguiu a Lei 12.301, que versa sobre a reposição dos servidores do Legislativo, ou vice-versa. Portanto, não poderia o Estado do Rio Grande do Sul, não poderia o presidente do tribunal, não poderia o presidente da Assembleia, não poderia o chefe do Ministério Público encaminhar um projeto de revisão anual quando já tramitava naquela casa um projeto concedendo o percentual de 1%. E esta análise conjunta é capaz de elucidar o mistério para poder fazer concluir que aquele 1% que foi desfigurado pela emenda legislativa, aquele 1% cuja emenda legislativa o resumiu aos servidores do Executivo, minando o viciando a lei que previa a concessão da revisão anual a todos os servidores indistintamente, acabou essa Corte para não legislar positivamente, acabando por não conhecer daquela DI. Mas é importante que se busque nos detalhes e no minucioso voto do ministro Marco Aurélio naquela sessão, cujo acórdão está aqui, o extenso acórdão é capaz de esmiuçar e adentrar visceralmente nesta temática, a ponto de permitir,
Excelências, que se conclua que não estamos falando de revisão anual, porque de revisão anual falava a Lei 12.222, que já foi apreciada por essa Corte. Estamos, sim, falando de reposição salarial, reposição que é em todos os poderes, não só para os servidores do Judiciário, é também para o Ministério Público, como foi também para os colegas da Assembleia Legislativa, inferior em 2% ao que o Executivo concedeu. E eu permitiria aqui perquirir a Vossas Excelências. Se o Estado que hoje comparece na tribuna desta Corte para decantar as suas dificuldades, trazer matérias atuais, embora estejamos a tratar de uma legislação de 2 anos, se esse mesmo Estado não está pagando os 10,36 da Lei 12.222, que data da mesma época, e cuja a sequência cronológica no Poder Legislativo local está, assim, a denunciar que os outros poderes esperaram que o Executivo remetesse a revisão geral para, posteriormente, verem aprovadas em lei as suas reposições. Porque o Estado remeteu em um só projeto, em técnica legislativa não inadequada, mas pouco recomendável. Remeteu, sim, numa só lei, a revisão anual no artigo 1º e a reposição salarial dos servidores no artigo 2º. O que fizeram os demais poderes do Rio Grande do Sul foi apenas enviar os seus projetos com reposição. E ainda assim, todos eles em percentual inferior. Por isto é que a Associação dos Servidores da Justiça do Rio Grande do Sul traz esta pequena colaboração, pedindo a Vossas Excelências que seja também trazida à baila esta discussão que envolveu aquele julgamento e, homenageando o ilustre relator ministro Gilmar Mendes pela admissão da nossa entidade como amicus curiae, postula pela improcedência da presente ação. Obrigado. Senhores ministros, a questão constitucional versada na presente ação direta cinge-se em saber se a Lei 12.299 estabelece o reajuste de vencimentos ou a revisão geral anual de remuneração dos servidores do Poder Judiciário local. O deslinde da controvérsia depende da análise prévia do processo legislativo que culminou nas leis estaduais 12.222, 12.299, 12.300 e 12.301, as quais, respectivamente, atualizaram a remuneração dos servidores do Poder Executivo, Poder Judiciário, Ministério Público e Poder Legislativo do Estado do Rio Grande do Sul. O item legislativo pode ser descrito da seguinte forma: o governador do Estado do Rio Grande do Sul, em consonância com o disposto no artigo 3710 da Constituição Federal e com o artigo 33, parágrafo 1º da Constituição Estadual, encaminhou à Assembleia Legislativa do Estado o projeto de lei número 336, dispondo sobre a revisão geral anual das remunerações e dos subsídios de todos os servidores e agentes públicos do Estado, suas autarquias e fundações públicas. Tal projeto de lei foi objeto de emenda parlamentar que acrescentou a expressão do Poder Executivo, limitando a revisão geral anual dos servidores deste poder. Após rejeição do veto do governador a esta expressão, foi promulgada a Lei 12.222, de 30 de dezembro de 2004. Foram, então, encaminhados à Assembleia Legislativa pelos poderes Legislativo e Judiciário, assim como pelo Ministério Público Estadual, projetos de lei, números 306, 310 e 311, visando a recomposição da remuneração de seus respectivos servidores com os mesmos índices e datas, utilizando-se como justificativa o artigo 3710 da Constituição Federal. Todos esses projetos, aprovados na Casa Legislativa, foram objeto de vetos do governador, com o fundamento de que a revisão da remuneração dos servidores públicos estaduais deve ser geral, anual, na mesma data, sem distinção de índices e principalmente de iniciativa do chefe do Poder Executivo, como estabelece o artigo 3710 da Constituição Federal e o artigo 33, parágrafo 1º da Constituição Estadual. Tais vetos foram posteriormente rejeitados pela Assembleia Legislativa, o que resultou na aprovação das leis estaduais 12.299, 12.300 e 12.301, todos de 27 de junho de 2005. O quadro legislativo, portanto, é o seguinte: Lei 12.222 concedeu revisão geral anual de 1% aos servidores do Poder Executivo, bem como reajustou a remuneração destes em percentuais sucessivos e cumulativos
de 4%, 2% e 3%. Lei 12.299 concedeu revisão remuneratória em percentuais sucessivos e cumulativos de 3% e 5,33% aos servidores do Poder Judiciário. Lei 12.300, de 2005, concedeu revisão remuneratória em percentuais sucessivos e cumulativos de 3% e 5,33% aos servidores do Ministério Público. E Lei 12.301 concedeu revisão remuneratória em percentuais sucessivos e cumulativos de 3% e 5,33% aos servidores do Legislativo. A Lei 12.222 foi objeto da ADIM 3459, da relatoria do ministro Marco Aurélio, tal como já foi destacado da tribuna. Também proposta pelo governador do Rio Grande do Sul, a qual, após amplo debate no plenário da Corte, não foi conhecida, tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade da expressão do Poder Executivo, que, como foi explicado, foi acrescentada por emenda parlamentar e objeto de veto do governador posteriormente rejeitado, acabaria por criar norma oposta à vontade do legislador local, na medida em que concederia a revisão geral anual e o reajuste remuneratório não apenas aos servidores do Poder Executivo, mas a todos os servidores públicos estaduais. A decisão tem a seguinte ementa: carência da ação, processo subjetivo, pedido de declaração de inconstitucionalidade e consequência, surgimento de normatização, uma vez surgindo como consequência do pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, normatização estranha ao crivo da Casa Legislativa, forçoso é concluir pela impossibilidade jurídica. A apresentação direta de inconstitucionalidade tem como objeto a Lei 12.299, oriunda do projeto de Lei 306 de 2004, de iniciativa do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. As leis 12.300 e 12.301 são objeto, respectivamente, das ações diretas de inconstitucionalidade 3539, relator ministro Ricardo Lewandowski, e 3543, ministro Sepúlveda Pertence, também propostos pelo governador do Estado, que se encontram pendentes de julgamento, esta segunda já com julgamento iniciado, e com pareceres do advogado-geral e do procurador-geral, no sentido da declaração de inconstitucionalidade dessas leis estaduais. Após análise acurada dos documentos presentes nos autos, que correspondem ao processo legislativo da lei impugnada, e das manifestações do advogado-geral e do procurador-geral da República, não tenho dúvida de que a Lei 12.299 trata, na verdade, de revisão geral anual da remuneração dos servidores do Poder Judiciário local. A descrição anteriormente realizada no processo legislativo, que culminou na edição da Lei 12.299, assim o demonstra, e a justificativa apresentada no projeto de lei também esclarece esse entendimento. Busca o presente projeto de lei recompor, diz a justificativa, os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário Estadual em 3% a partir de março de 2005 e em 5,53% a partir de agosto de 2005, resultando numa repercussão financeira média anual de 8,69%, com o objetivo de recuperar a perda do poder aquisitivo da moeda. De salientar, diz ainda a justificativa, que o mesmo percentual de recomposição está sendo proposto para os vencimentos dos magistrados, vindo, pois, a presente medida ao encontro da norma constitucional prevista no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Este é o teor da justificativa. Como se pode ver, a própria justificativa do projeto, digo eu, baseia-se no artigo 37, inciso 10 da Constituição. As folhas 224, 225, 265, 266, o governador do Estado do Rio Grande do Sul junta relatório de gestão fiscal do Poder Judiciário Estadual, no qual está consignado que as importâncias referentes à Lei Estadual número 12.299 são relativas à concessão de revisão anual salarial. Dessa forma, como bem acentuado no parecer do Procurador-Geral da República, em sendo o escopo da revisão geral anual, previsto no inciso 10 do artigo 37 da Constituição, garantir exatamente a recomposição do poder aquisitivo da moeda, há que se concluir que assiste razão ao requerente quando este afirma que a Lei Estadual 12.299 não provoca simples aumento para os servidores do Poder Judiciário daquele Estado, razão pela qual está caracterizada a alegada violação à norma constitucional que impõe a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo para desencadear o processo de elaboração de lei. A distinção entre revisão geral anual e reajuste ou aumento já foi objeto de apreciação por esta Corte, no MS 22439, ministro Maurício Correia, MS 22669, redator para acordo, ministro Marco Aurélio, ministro Nelson Jobim, relator originário, ministro Marco Aurélio, e digo mais, diversamente do reajuste
de remuneração dos servidores públicos e dos subsídios de que trata o artigo 39, parágrafo 4º, que depende de lei específica, respeitada a iniciativa privativa em cada caso, a revisão geral anual decorrente de imperativo constitucional segue regras bem claras. Deve ser anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. E esta Corte também já deixou assentado que a revisão geral anual deve ser objeto de lei específica de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, como previsto no artigo 61, parágrafo 1º, 2A da Constituição. Ressalta-se que no julgamento do RE, agravo regimental 327621, ministro Carlos Brito, relator, reafirmou-se o entendimento de que não é dado ao Poder Judiciário substituir o chefe do Poder Executivo em processo legislativo de iniciativa de sua competência, ainda que constatada omissão de sua parte. No presente caso, tendo em vista que a Lei Estadual 12.299 é oriunda do projeto de lei de iniciativa do Poder Judiciário local, entendo que não há como negar sua inconstitucionalidade em face do que dispõe os artigos 3710 e 61, parágrafo 1º, 2A da Constituição Federal. Com essas considerações, voto pela procedência da ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei 12.299, de 27 de junho de 2005, do Estado do Rio Grande do Sul. Ministro Pertence, gostaria de... Eu, na linha do voto que proferia, absolutamente coerente com o de Vossa Excelência, eu também julgo procedente a ação. Eu vou manter o pedido de vista, até porque, como se trata do mesmíssimo tema, do mesmo Estado, trago tudo junto, de tal maneira que possa haver um encaminhamento só com resgate, inclusive, dos precedentes deste tribunal. Portanto, em relação à ação direta 3538, após o voto do relator e do ministro Sepúlveda Pertence, que julgava a ação procedente, pediu vista a ministra Carmen Lúcia. Senhores ministros, vou chamar da minha relatoria a ação direta 3.660, requerente Procurador-Geral da República, requerido Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, interessados, Associação dos Magistrados do Mato Grosso do Sul, Associação Sul-Mato Grossense do Ministério Público, Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Mato Grosso do Sul e a Associação dos Procuradores do Estado do Mato Grosso do Sul. Creio que nesta ação, senhores ministros, havia pedido de adiamento do julgamento, mas eu o indeferi por entender que não havia nenhuma justificativa. Creio que havia propósitos no sentido de se habilitar com amicus curiae, que não há nenhum impedimento, nós temos aceito até mesmo para a sustentação oral, mas aí se dizia que se queria adiar o julgamento para os fins de melhor preparo da sustentação oral. Entendi que, neste caso, não havia justificativa, tendo em vista, inclusive, a adoção da pauta temática hoje de todos conhecida. O Procurador-Geral, Dr. Antônio Fernando Barros Silva e Souza, requer a declaração de inconstitucionalidade das normas constantes da tabela J do anexo 1936, de 21 de dezembro de 1998, do Estado do Mato Grosso do Sul, tendo em sua redação vigente dada pela Lei 3.002, de 7 de junho de 2005, tanto em sua redação vigente, dada pela Lei 3.002, quanto em sua redação original. Os dispositivos impugnados possuem o seguinte teor: tabela J das entidades de classe, Associação dos Magistrados do Mato Grosso, 0,10%, Associação Sul-Mato Grossense, 0,10%, Colégio Notarial do Brasil, 0,10%, a Caixa de Assistência dos Advogados do Mato Grosso do Sul, por ato ou feito registrado ou lançado, 0,10%, em livro por feito distribuído, na seguinte proporção, etc. E também a redação original, isso está tudo no relatório. O Procurador-Geral sustenta em síntese que os dispositivos impugnados violam os artigos 5º caput, 98, parágrafo 2º e 145, inciso 2 da Constituição da República. Alega que as custas judiciais possuem natureza tributária,
sendo qualificadas como taxas e que estas, por determinação constitucional, têm como fato gerador o exercício do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Assim sendo, entende que a destinação de custos judiciais às pessoas jurídicas de direito privado mencionadas na tabela J desvirtua a função constitucional da taxa na medida em que tem por finalidade o custeio de atividades diversas daquele cujo exercício justificaria a sua instituição. Adotei o rito do artigo 12 da Lei 9868. O governador do Estado de Mato Grosso do Sul aduz que as custas judiciais não possuem natureza de taxa e que o Estado é competente para legislar sobre a matéria. A Advocacia Geral manifestou-se pela procedência da ação, tendo em vista que as custas judiciais classificam-se como taxa, de forma que o proveito de sua arrecadação é direcionado ao custeio da atividade jurisdicional prestada pelo poder público e, por isso, sua destinação a entidades de classe de natureza privada desvirtua a sua função. O parecer da Procuradoria-Geral é pela procedência da ação, nos termos da inicial, deferir o pedido de ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae, da Associação dos Magistrados do Mato Grosso do Sul, da Associação Sul-Mato-Grossense do Ministério Público, da Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Mato Grosso do Sul e da Associação dos Procuradores do Estado do Mato Grosso do Sul, respectivamente as folhas 133, 138, 171, 176 e 218, 222. A AMANSU e a Associação dos Membros do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul afirmam que a apresentação não deve ser conhecida, pois, caso seja declarada inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados, a Lei 1135 de 91, portadora do mesmo vício, seria repristinada. Solicitei a manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre o alegado pela Associação dos Magistrados e pela Associação do Ministério Público, especialmente com relação à eventual repristinação da Lei 1135. A Procuradoria-Geral da República ressalta que tomou a precaução de impugnar nesta ação tanto a redação vigente da tabela J do anexo da Lei 1936 de 98, dada pela Lei 3002 de 2005, quanto a redação original por esta revogada. Ademais, afirma que a impugnação da tabela revogada tem caráter subsidiário, com a finalidade única de impedir o chamado efeito repristinatório indesejado. Por fim, para o caso de se entender que o efeito repristinatório da Lei número 1135 se impõe, requereu o aditamento ao pedido inicial para que seja declarada também a inconstitucionalidade do artigo 53 e da tabela 5 da Lei 1135, de 15 de abril de 91. É o relatório cuja cópia foi distribuída a todos os ministros. Pelos amicus curiae, falará o doutor Ângelo Siquinel. Excelentíssimos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, senhores advogados, partes, servidores e todos os presentes. Venho do Mato Grosso do Sul para usar a tribuna, e serei breve, somente para destacar um ponto de fundamental relevância no julgamento da presente ação direta de inconstitucionalidade. Trata-se da modulação temporal da decisão. Nas informações prestadas pelo Estado de Mato Grosso do Sul e pela Assembleia Legislativa, bem como pelas associações dos magistrados, membros do Ministério Público Estadual, defensores públicos e Associação dos Delegados de Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, já constam suficientemente as razões de improcedência do pedido de inconstitucionalidade. Gostaria de destacar e chamar a atenção de Vossas Excelências somente para que, em caso de procedência da presente ação, o que se admite apenas para argumentar, é caso de se decidir excepcionalmente pela eficácia ex nunc da decisão, nos termos conhecidos de Vossas Excelências, do artigo 27 da Lei 9868 de 99. Isso porque referidas entidades, desde o ano de 1982, há mais de 25 anos, vêm desenvolvendo suas importantes atuações institucionais
dentre as quais a defesa dos direitos e prerrogativas dos magistrados, membros do Ministério Público, defensores públicos e delegados de polícia de Mato Grosso do Sul, através dos recursos oriundos da legislação objeto do pedido de inconstitucionalidade, que representam mais de 50% de todo o movimento financeiro das referidas instituições. Caso referida verba seja retirada de inopino, restará prejudicada, inegavelmente, a continuidade do cumprimento dessas importantes atribuições institucionais, não sendo justo e nem razoável que a decisão a ser exarada por essa superacorte, em caso de procedência, tenha efeito ou eficácia imediata ou retroativa. Assim, por razões de segurança jurídica, boa-fé e razoabilidade, pede-se, em caso de procedência da presente ação direta de inconstitucionalidade, que se decida excepcionalmente pela aplicação dos efeitos ex nunc, para que a eficácia do acórdão somente valha a partir do transcurso de prazo razoável a ser fixado por Vossas Excelências, contado do trânsito em julgado do acórdão, ou pelo menos a partir do trânsito em julgado do acórdão a ser proferido. É o que fica requerido. Muito obrigado. Obrigado, Vossa Excelência. Senhores ministros, a apresentação direta foi proposta inicialmente contra a tabela J do anexo da Lei 1936, de 21 de dezembro de 98, do Estado do Mato Grosso do Sul, tanto em sua redação vigente, dada pela Lei 3002, quanto em sua redação original. As entidades que ingressaram no feito, na qualidade de amicus curiae, manifestaram-se pelo não conhecimento da ação, tendo em vista que não teriam sido impugnadas as leis número 340 de 82 e 1135 de 91, que tratam da mesma matéria. Portanto, se procedentes, as alegações do requerente também padeceriam de inconstitucionalidade. Como se sabe, este tribunal, no âmbito do controle em abstrato de constitucionalidade das leis e dos atos normativos, tem exigido que o requerente, no pedido inicial, delimite de forma precisa o objeto da ação, impugnando todo o complexo normativo supostamente inconstitucional, inclusive as normas revogadas que teriam sua vigência e eficácia revigoradas em virtude da declaração de inconstitucionalidade das normas revogadoras. ADIM 2574, Carlos Veloso, 2224, Nelson Jobim. Esse entendimento, digo eu, está bem representado em trechos da decisão proferida pelo ministro Celso de Mello no julgamento da ADIM 2621. Sua Excelência, então, diz que não se pode deixar de ter em consideração, neste ponto, a relevantíssima circunstância de que a eventual ocorrência da suspensão cautelar e da declaração final de inconstitucionalidade em abstrato do diploma normativo superveniente, ora impugnado na presente ação, importará em restauração da eficácia dos atos normativos que por ela foram revogados ou modificados. Com efeito, de Sua Excelência, a declaração de inconstitucionalidade em abstrato de um lado e a suspensão cautelar de eficácia do ato reputado inconstitucional de outro importam, considerado o efeito repristinatório que lhes é inerente em restauração das normas estatais revogadas pelo diploma objeto do processo de controle normativo. Esse entendimento, hoje expressamente consagrado no nosso sistema de direito positivo, cita a Lei 9868, artigo 11, parágrafo 2º, além de refletir-se no magistério da doutrina, e aí cita vários exemplos, e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Digo eu, então, assim na delimitação da inicial do sistema normativo, o requerente deve verificar a existência de normas revogadas que poderão ser eventualmente repristinadas pela declaração de inconstitucionalidade das normas revogadoras. Isso implica, inclusive, a impugnação de toda a cadeia normativa de normas revogadoras e normas revogadas sucessivamente. Por outro lado, é preciso levar em conta que o processo do controle abstrato de normas destina-se, fundamentalmente, à aferição de constitucionalidade de normas pós-constitucionais. Dessa forma, a eventual colisão entre o direito pré-constitucional e a nova Constituição deve ser simplesmente resolvida segundo princípios do direito intertemporal. Assim, conjugando ambos os entendimentos professados pela jurisprudência
do tribunal, a conclusão não pode ser outra, senão a de que a impugnação deve abranger apenas a cadeia de normas revogadoras e revogadas até o advento da Constituição de 1988. Em petição de agravo regimental na ADIM 3111, relator ministro César Peluso, o Procurador-Geral da República bem esclareceu esse entendimento. Dessa forma, o efeito repristinatório das decisões no controle abstrato de constitucionalidade não atinge as normas anteriores à Constituição e, com ela, incompatíveis. A vigência e a eficácia das normas anteriores à Constituição não são restauradas pela declaração de inconstitucionalidade das normas revogadoras posteriores à Constituição de 1988. Assim, ao formular o pedido inicial na ação direta de inconstitucionalidade, o requerente deve impugnar todo o sistema normativo inconstitucional, incluindo tanto as normas revogadoras como as normas revogadas. Porém, a cadeia normativa objeto do pedido deve possuir como limite a data de promulgação da Constituição de 88. Tal entendimento acabou prevalecendo neste tribunal, por ocasião do julgamento de uma série de ações diretas de inconstitucionalidade propostas pelo Procurador-Geral contra leis e atos normativos estaduais que tratavam do tema de loterias e jogos de bingo. A DIN 2995, da relatoria do ministro Celso de Mello, a DIN 3148, também da relatoria do ministro Celso de Mello, 3189, ministro Celso de Mello, 3293, Celso de Mello, 3063, ministro César Peluso. O tribunal rejeitou questão preliminar de não conhecimento das ações levantada com fundamento no fato da não impugnação pelo Procurador-Geral da República de diplomas anteriores à Constituição de 88. Entendeu-se que tais diplomas, por constituírem normas pré-constitucionais, não seriam repristinados pela declaração de inconstitucionalidade dos diplomas revogadores e, portanto, não deveriam ter sido impugnados pelo autor da ação, apesar de tratarem do mesmo tema das demais leis e atos normativos impugnados, loterias e jogos de bingo. Não se pode deixar de considerar, ademais, que nos casos em que o requerente, por excesso de cuidado, impugnou toda a cadeia normativa, mesmo as normas anteriores ao texto constitucional de 1988, poderá o tribunal conhecer da ação e declarar a inconstitucionalidade de normas posteriores a 5 de outubro de 88 e, na mesma decisão, declarar a revogação das normas anteriores a essa data. Isso foi objeto daquela nossa discussão no caso da Câmara, acho que da questão relativa ao ajuste, os vencimentos dos servidores, dos deputados e senadores, que depois também foi objeto de um mandado de segurança, né, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Mas naquela ocasião nós discutimos, na verdade, a ADIM contra uma resolução que era anterior à nova disciplina da matéria em sede de emenda constitucional. Em aditamento aos argumentos expendidos na mencionada petição de agravo regimental, na ADIM 3111, relator ministro César Peluso, o Procurador-Geral defendeu tese semelhante, tal como já aqui destacado. A via para a adoção dessa solução parece ter sido aberta no recente julgamento da ADIM 3833, medida cautelar, relator originário ministro Carlos Brito, relator para o acordo ministro Marco Aurélio, em 19/12/2006, em que o tribunal, ao não conhecer da ação, deixou assentado na parte dispositiva do acordo que a norma impugnada, o Decreto Legislativo 444 de 2002, estaria revogada por emenda constitucional a ela posterior. Ademais, a exigência de impugnação de toda a cadeia normativa supostamente inconstitucional, com o objetivo de se evitar o indesejado efeito repristinatório da legislação anterior derivada dos mesmos vícios, pode até mesmo ser relativizada, tendo em vista que o tribunal sempre poderá deliberar a respeito da modulação do próprio efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade. O artigo 27 da Lei 9868 deixa aberta essa possibilidade e o parágrafo 2º do artigo 11 dessa lei, na hipótese de medida cautelar, permite de forma expressa que o tribunal mitigue o efeito repristinatório da decisão no caso de cautelar. No julgamento das ações diretas contra a Lei 9868, ainda não encerrado, o tribunal julgou improcedentes as alegações quanto à inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 11 dessa lei. E aí eu faço uma referência à parte do informativo. Assim fixadas essas premissas, pode-se concluir, digo eu, que quanto à Lei
número 340, de 82, do Estado de Mato Grosso do Sul, não se pode exigir a sua impugnação por parte do Procurador-Geral da República, por ser norma anterior à Constituição de 88. Quanto à Lei Estadual 1135, o próprio Procurador-Geral, no parecer, requereu o aditamento do pedido inicial para incluí-la no objeto da presente ação. Assim se pronunciou o Procurador-Geral e eu transcrevo. Tal como decidido no julgamento da questão de ordem na ADIM 2982, Ceará, da minha relatoria, o Tribunal permite o aditamento ao pedido inicial formulado pelo Procurador-Geral por ocasião de seu parecer, em casos em que tal aditamento tem por objetivo de incluir normas que fazem parte do mesmo complexo normativo em que estão inseridas as normas objeto do pedido inicial. Nessa hipótese, dispensam-se novas informações dos órgãos e autoridades dos quais emanaram as normas impugnadas e novos pronunciamentos da Advocacia Geral e da Procuradoria-Geral da República. Portanto, com base nesses fundamentos, rejeita a preliminar de não conhecimento da ação direta e passa a análise do seu mérito. E, em relação ao mérito, eu digo que discute-se nesta ação a constitucionalidade da destinação a certas entidades privadas no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul do produto da arrecadação das custas cobradas pela prestação dos serviços judiciários pelo Poder Judiciário local. Transcrevo, então, a manifestação da Procuradoria-Geral e digo, tal como assentado na manifestação da Advocacia-Geral, afigura-se patente, de um lado, a afronta ao princípio da isonomia e, de outro, o desvirtuamento da destinação constitucionalmente prevista para as taxas que deve ser o custeio de serviços públicos aos quais estejam vinculados. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou por diversas vezes já manifestou por diversas vezes o entendimento de que é vedada a destinação dos valores recolhidos a título de custas e emolumentos a pessoas jurídicas de direito privado. Confira-se a propósito a DIN 2982 da minha relatoria. Item 3, impossibilidade da destinação do produto da arrecadação ou de partes deste a instituições privadas, entidades de classe e caixa de assistência de advogado. Matéria pacificada na jurisprudência do Supremo. E aí eu remeto, na verdade, à fase anterior à Constituição, representação 1139 da relatoria do ministro Buzaide, a DIN 1378 do ministro Celso de Mello, a DIN 1145 da relatoria do ministro Carlos Veloso, e cito outros precedentes. E nessa linha, portanto, é pacífica a jurisprudência, creio que inequívoca a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Por isso, voto pela procedência do pedido formulado nesta ação para declarar a inconstitucionalidade da tabela J, constante do anexo da Lei 1936 de 98 do Estado de Mato Grosso do Sul, tanto em sua redação vigente dada pela Lei 3002 de 2005, quanto pela sua redação original, bem como do artigo 53 e da tabela 5 da Lei 1135, de 15 de abril de 1991, todas as leis do Estado do Mato Grosso do Sul. E aproveito também para averbar, se necessário for, a não recepção, o ministro Pertence vai protestar, Não gosta do verbo. Recepção é isso, todo dia. Gosta de recepcionar. não Recepcionar que não parece coisa de crônica Ele social. não gosta de recepcionar essa ação. Portanto, a não recepção da lei, agora tem que achar aqui, 302 de 1900. 340 de 1982. Eu diria também ao tribunal que a mim não me custaria, eventualmente, assentar a declaração de inconstitucionalidade com eficácia ex nunc, se for o caso, porque me parece que isso pode ser fator também de grande insegurança jurídica. Mas coloca a questão, apreciação. Sou sensível a essa proposta da modulação dos efeitos pro futuro. Mas é uma questão que deixo em aberto, porque realmente, se for dar ensejo A posição do tribunal quanto a esse tipo de inconstitucionalidade é conhecida de longa data. De qualquer forma, se elas começarem, as entidades todas que recebem... Elas já deveriam ter se preparado para obter novas fontes de renda.
sei, mas é uma questão que deixo a... Eu encaminharia nesse sentido, se fosse o caso. Mas, de todo jeito, nós teríamos que inicialmente julgar a procedência ou não da ação para Isso, depois claro, voltar a sim essa mesmo. questão de Não, sim, direitos, claro. Certo? Só porque como foi... Não estava sendo colocado, mas foi colocado à Ex tribuna. nunc. Ex nunc, quer dizer... E claro que abrangidas aí, porque não vamos voltar a Não tem como devolver o que autorizar. Cara, devolver. Aí tudo bem. Porque, na verdade, é um pequeno percentual que é distribuído para uma série de entidades, né, do judiciário. do A Ministério tese que importa, chancelar. Público. Mas vamos primeiro à votação do mérito, né? Ministro Camilo, por favor. Eu acompanho Vossa Excelência. Ministro Ricardo Também Lewandowski. acompanho. Ministro Brito. Eu acompanho, lembrando, em reforço ao voto de Vossa Excelência, que esse tipo de destinação estranha aos órgãos do Poder Judiciário, poderíamos chamar até de predestinação, termina por comprometer, quando não frustrar, a autonomia financeira do Judiciário, consagrada no artigo 99 da Constituição. Eu acompanho Vossa Excelência. Ministro Joaquim. Também. Ministro... Perdão. Está apressado. Não, mas eu devo julgar Vossa Excelência antes. Também, senhor presidente, só lembrando que hoje o texto 98, parágrafo 2º, é expresso. A destinação é expressa para custeio de serviços judiciais. Hoje não. Uma razão a mais, mas aí a partir Sim. Então, só para sim, alertar. com a emenda 45. Para alertar que não vi outro caso desse, para a gente não fazer ex nunca outra vez. Ministro Macorelli. Presidente, desvirtuamento para mim flagrante do tributo cobrado, sendo que 11 são os beneficiários. 11. Acompanho Vossa Excelência. Aqui tem os delegados arrumaram o senhor. Delegados, Tem que ter isso aqui, uma grande... Sobrou ninguém na família forense. Bem, e quanto à eventual modulação dos efeitos? Eu acompanho Vossa Excelência. Ministro também. Petence também acompanha. Antecipo meu voto acompanhando Vossa Excelência. Você quer ver vergonha, né? Eu vou acompanhar com todo cuidado, porque eu acho essas disposições que são conhecidas, que a despeito disso acabam reiterando comportamentos, geram problemas. Mas, de toda sorte, como se trata aqui de uma situação consumada, eu vou acompanhar neste caso. Ministro Lewandowski. Também. Ministro Joaquim. Qual a proposta? Quanto à eficácia ex nunc. Tá, eu acompanho ex nunc. Ministro Peloso. Senhor presidente, nesse caso, é ex nunc, eu vou votar ex nunc, mas é só ex nunc. Só, Certo. só hoje. Hein? Ministro Macorelli. Presidente, eu tenho revelado preocupação com o fato de se modular as decisões judiciais, levando mesmo a quase que a um estímulo a se descumprir o ordenamento jurídico, a se descumprir a Constituição Federal, apostando-se na morosidade da justiça e no fato de somente tempos após, e a lei aqui é de 2005, né? Mas há leis anteriores, vir o Supremo a pronunciar-se a respeito. Entendo que, principalmente em situações flagrantes, como é a presente de conflito com a Constituição Federal, não cabe a modulação. A modulação deve ser reservada a situações especiais de repercussão maior no campo social. Eu acompanho o ministro... Eu vou reformular para acompanhar o ministro Marco Aurélio. Essa é a minha posição sobre essa questão de prospectividade das decisões. Eu acho que nós temos que ter cuidado para não banalizar isso. Sempre que haja Senão, daqui a pouco interesses passará a ser corporativos, regra. individuais, não faz sentido. A questão aqui é imaginar que se comece a entrar com ação para que essas entidades devolvam aquilo que receberam. É pouco tempo, 2005 para cá. Não, nós vamos até 91. Até 91, na verdade. Então, realmente geramos uma... Nós teríamos que levar. Prescrição, hein? É só isso. Essa questão, quer dizer... Não, vou manter.
uma repetição de indébito... Mas o colégio notarial. É. O colégio notarial. Colégio notarial? Coloca o patrimônio Esse é que não precisa. Coloca o patrimônio dessas associações. Eu, nesses casos, senhor presidente, fico me lembrando sempre do Colégio notarial. ex-presidente Tancredo Neves, que dizia que, às vezes, ele fazia algumas coisas com o nariz fechado. Isso é que eu faço. Não me causa nenhum a minha tipo impressão é de de boa vontade. instabilidade. Mas reconheço que, Da insegurança jurídica. com muita vai- excepcionalidade... E vamos eu concordo. colocar, eventualmente, em xeque o patrimônio dessas entidades. Quer dizer, que... Primeiro que é duvidoso que a inconstitucionalidade anterior à emenda constitucional 45 fizesse reverter isso tudo ao Poder Judiciário, porque não havia regra constitucional nesse sentido. É um bom fundamento. Mas uma das leis é posterior à emenda. Não, a lei é de 2005. 2005, é. Uma das leis é posterior. Mas eu digo, em se tratando das entidades de que se cuida, né? O ministro Bacaré encaminha o voto no sentido de... Presidente, eficácia ex tunc. Mas a partir da emenda constitucional... As leis são... Pode ser essa As formulação. leis são irritas para mim, porque discrepantes da Constituição Federal em matéria, a meu ver, tranquila, e por isso não empresto eficácia a partir do julgamento, mas sim da edição das leis. Ministro Joaquim, ajusta o voto para essa proposta do ministro Pertence, a partir da emenda constitucional 45? Não? Antes disso, a repetição é impossível. Porque quem pagou foi o usuário. E não há nenhum título para somá-lo ao recolhido ao Poder Judiciário. Carregou, E credor aos notários. seria o Poder Judiciário. E aos notários. O ministro Pertence encaminha voto nesse sentido, então. Eu voto a partir Eu da também emenda vou constitucional reajustar, então, e aí consultarei. Que aí é o novo titular. A partir da emenda 45. A partir da emenda constitucional. A lei é de quanto tempo antes? A lei é de... a lei é Não, de 2005. 2005. 7 de junho. A emenda... A emenda É de dezembro de 2004. É. Tá, mas pelo menos da emenda. Porque nós pegamos a de 91. Passou a haver um direito subjetivo do terceiro. É que havia a primeira lei de 98, E é o que foi Poder impugnada pelo Judiciário. Procurador-Geral. Bem, então o tribunal julgou procedente a ação, julgou por unanimidade, mas em relação a este incidente, quanto à aplicação da eficácia, nós vamos ter que suspender, uma vez que não temos... Isso aí é só por... não temos a maioria de 8 votos, mas também não temos os colegas Celso de Mello Aliás, nisso a lei Gilmar piorou a situação. É verdade. Excesso de cautela em relação ao quórum qualificado. Portanto, em relação à aplicação desta disposição, com os votos, nós temos do relator, ministro Carmen Lúcia, do ministro Brito, ministro Lewandowski, ministro Joaquim e ministro César Peluso, ministro Pertence, no sentido da aplicação, da retroação até... A partir da... retroação até... Eu votei com o ministro Excelência Marco Aurélio. permanece com o ministro Marco Aurélio. Ministro Marco Aurélio. Portanto, então, o ministro Joaquim também com o ministro Marco Aurélio. Portanto, atribuímos efeitos a partir da emenda 45 de 2004. E votaram contra, atribuindo efeito ex tunc normal, o ministro Marco Aurélio e o ministro Joaquim Barbosa. E aí aguardam o ministro Eros, ministro Celso, ministra Ellen, sobre esta questão. Então, somente vamos suspender a sessão por 20 minutos.